Daí pessoal, mais uma vez Diego do canal GNV Vida. Vim trazer uma dica aí de pneus para vocês. Que tem muita gente aí que às vezes fica na dúvida se pneu é tudo igual ou o tamanho de pneu faz diferença. Assim pessoal, experiência própria, tá? Eu tive um Agni, tive um Siena, tive um Logan e agora eu tenho um Etios. Eu tive até um Uno Mille, mas só que no Uno Mille eu não troquei o perfil do pneu, tá? Vamos dar um exemplo. Num Siena eu tinha o pneu 185 6014. Eu botei 195 6014, que era pneu de Santana. Ficou muito mais confortável porque ele ficou mais alto e ficou um pouquinho mais largo. Ficou estável, Diego? Cara, ficou mais instável, mas só que o carro mais estável, tá? Não instável, ficou mais estável, só que o carro ele ficou um pouquinho mais pesado para andar. O consumo dele baixou de 12 km para 11,5 km, 11,6 km, mas só que contando com a segurança, né? Valia a pena. O Agile e o Etios, eles têm pneu 185 6015, o original deles, tá? Em ambos eu coloquei 195 6015, mais alto e mais largo. Nesses dois carros eu não senti diferença de consumo, tá? Isso eu estou falando de tamanhos de pneu. O Logan que eu tive era 185 6515, eu botei 195 6515. Ele ficou pior para frear. Eu não sei se é característica do carro ou não, mas ele ficou pior para frear. Agora, de consumo ficou a mesma coisa. Acho que o pneu ele levantou um pouco mais do que deveria, vamos dizer assim, mas estava dentro do diâmetro do tamanho do pneu, o tamanho do pneu de cima para baixo. Tu pega um pneu 185 60 15 e bota 195 60 15, ele vai levantar um pouquinho, vai levantar 5 centímetros, 4 centímetros, então não dá muita diferença. Agora vamos por marcas. Pessoal, não se apeguem a marcas, mas se apeguem a marcas. Vocês já vão entender. Pneus bons, aí para a maioria do pessoal, Michelin, Bridgestone e outros mais populares aí que vocês conhecem. Pneus ruins, pneus chineses. Engana-se de que todo mundo que fala que pneu chinês é ruim. A maioria esmagadora dos pneus chineses são ruins, mas tem uma minoria ali que eles são bons, eles têm um bom custo-benefício, mas eles não vão chegar aos pés de um Michelin, de um Bridgestone, que são as fabricantes que mais te entregam qualidade, né? Exemplo, eu paguei num Michelin há uns 2 anos atrás, paguei uns R$300, 195 6015. Daí eu fui procurar para trocar, agora uns 4 ou 5 meses atrás, R$400. Fiquei apavorado. Pô, meu, de 300 para R$400, não dá, né? Eu faço aplicativo com o carro. Fui procurar um pneu chinês, bom custo-benefício, e pesquisei. Achei os Aptani, tá? Procurei lá, achei um chinês Aptani. Eu pensei, vou lá dar uma pesquisada. Pesquisei, classificação para chuva, classificação A, melhor classificação que tem. A maioria dos chineses é D, E e F. A classificação para chuva do Michelin, para ter ideia, era B. Esse chinês, a classificação é A, tá? Então ele é melhor que o Michelin. Na prática não é. Na prática ele é a mesma coisa, ou se duvidar um pouquinho pior, principalmente para subida, às vezes dá uma patinadinha, né? Ele é mais confortável que o Michelin, mas também ele consome mais rápido que o Michelin. Meus pneus estão com 20.000 km, os Michelin, quando estavam com 30.000 km, eles estavam meia vida. Esses daqui estão em 20.000 km, eles estão em meia vida. Os Michelin que eu já tive Michelin que aguentou até 60.000 km. Os últimos que eu tive aí, ele aguentou até 55. Eu descarto antes de chegar no TWI, tá? Que é o limitezinho. Eu rodei com 55 e ainda dava de rodar um pouquinho mais. Esse da Aptani, ele vai dar esticado, bem esticado,
atingindo o TWI, que é o limite, 50 mil km. Mas com 45, 40 mil km eu já vou estar descartando ele. Ah, qual foi o custo-benefício? Esse pneu aqui me custou R$230, R$235 mais ou menos com frete, cada unidade. Foi mais de R$150 de diferença de cada pneu. Eu tive uma economia de R$600, né? Ah, mas valia a pena colocar o Michelin? Não. Geralmente com o valor que eu colocaria no Michelin, eu consigo utilizar 2 jogos desse aqui, boto mais R$200, consigo já usar 2 jogos desse aqui. E esse pneu está me satisfazendo, esse Apitani. Mas não tem um pneu que nem para mim, como se fosse Michelin, né? E outra curiosidade, os 2 pneus, o Michelin e esse Apitani, são para 420, o Tranduera é 420, que é 42 mil km. Na prática o Michelin dura mais e esse aqui dura menos. Mas com o valor do Michelin, colocando R$200, R$150 a mais, eu consigo comprar 2 jogos de 4 pneus para rodar, no mínimo, vamos dizer assim, se cada jogo rodar 40 mil, eu consigo rodar 80 mil, enquanto os Michelin eu rodaria no máximo estourando 60 mil. De consumo, tamanhos de pneus, o que eu falei, depende muito do carro. Mas não se preocupem muito com o consumo, se diminuir meio quilômetro por litro. Se preocupem com segurança. Tu vai estar com um pneu maior e vai estar com um pneu mais largo. Agora tu vai subir de um pneu 185/60 para 14, ou 185/60/15 para 185/65/15, 185/65/14, eu já não acho vantagem, porque tu só vai botar conforto, tu não vai colocar segurança, estabilidade, que é quanto mais borracha no chão tem no chão, mais segurança tu tem para fazer curva, para parar. E é essa a minha dica. É por isso que ele consome um pouquinho mais, né, dependendo do carro. Mas dependendo do tamanho do pneu, ali no Logan, o freio ficou um pouquinho pior. Sendo que o freio do Logan que eu tinha era um 2011, o freio já não me agradava tanto. O freio do Agile também já não era muito bom para mim. O freio do Uno Mille que eu tive e o freio do Siena mesmo era excelente. Do Siena 1.4 que eu tinha, um 2007. O freio do Uno Mille era bom, porque ele era bom. E o freio do Etios, ele é um carro automático, ele está me surpreendendo. Também, um tambor ali atrás ali é praticamente o tamanho de um tambor de uma estrada, o tambor de uma montana, parece tambor de caminhonete aquilo ali atrás do Etios. É o que segura o carro, é o que ajuda a segurar o carro. Não que o freio tambor seja bom, mas quanto maior o tambor, mais eficiente o freio, ainda mais que o carro pesa 1.070 kg. Fica a dica aí, gente. Se quiser mais alguma dica, só pedir que eu faça o vídeo. Mais uma vez, um abraço, deixa aquele like. Diego, do canal GNV a Vida. Abração, gente!